Bom, boa tarde a todos. A gente vai começar a terceira roda de conversas sobre a região portuária do Rio de Janeiro, que é promovida pelo LEC, Laboratório de Economia Criativa, Desenvolvimento do Território, do mestrado em Economia Criativa, Estratégia e Inovação da SPM Rio. E vou explicar aqui rapidamente como é que a gente vai funcionar hoje, tá? Eu começo com uma apresentação rápida do laboratório, né? Só para dar uma situada. Depois eu passo a apresentação dos convidados e no final a gente tem uma rodada de perguntas do nosso público aqui presente, né? Que são os nossos estudantes, nossos professores do mestrado, tá? Então, rapidamente, né, o Laboratório de Economia Criativa, Desenvolvimento e Território é um laboratório, como eu falei, né, do mestrado em Economia Criativa, né, e a gente tem alguns projetos de pesquisa e de extensão, né, então a gente tem, assim, três tipos de projetos. O primeiro são os projetos estruturantes, que são projetos mais permanentes, né, e que atendem, digamos assim, as três linhas que compõem o laboratório, né, que são economia criativa e desenvolvimento, empreendedorismo e inovação e gestão de setores criativos, e a terceira linha, que é consumo e sociabilidades no contexto urbano, né? Além desses projetos mais estruturantes, o laboratório tem também projetos de pesquisas temáticos, né? Que aí tem a ver com estudos, pesquisas, investigações que são lideradas por professores, né? Que têm suas pesquisas específicas, e essas pesquisas são financiadas via editais, né? De agências de fomento à pesquisa. E como um terceiro tipo de projeto, a gente tem os projetos de extensão, que são frutos dessa parceria, né, entre professores, estudantes do mestrado e organizações públicas ou privadas, né, sem fins lucrativos, que a gente faz parceria, né, para fazer estudos, trabalhos técnicos. Então, esses são os tipos de projeto que a gente tem no laboratório, né? E o laboratório, né, assim, sintetizando um pouco dos objetivos, né, a gente quer, por fim, fortalecer essa interação entre a universidade, o poder público e o setor privado, né? Por meio dessas parcerias, convênios, projetos de pesquisa, essas rodas de conversa que a gente faz, né? Então, a gente se vê como um mediador dessa interação entre esses três universos, né? E como o próprio nome do laboratório já diz, né, a gente tem essa intenção de pensar o desenvolvimento, né, para além dessa visão mais tradicional. Então, a gente quer pensar o desenvolvimento justamente nessa interrelação, né, essa interdependência entre economia, cultura e território, né? Então, a gente quer pensar nos impactos sociais, econômicos, sociais, né, das atividades da economia criativa. Quem somos nós, né? Então, o laboratório ele é formado por professores do programa de Economia Criativa, Estratégia e Inovação, os nossos mestrandos, nossos alunos, os nossos egressos, né, que são os alunos que já se formaram, mas que continuam fazendo parte do laboratório e trabalhando com a gente, pesquisadores associados, que são pesquisadores, né, de diferentes níveis de formação, que atuam ou em outras instituições acadêmicas ou instituições públicas, né, e privadas, e que têm interesse na economia criativa, no desenvolvimento territorial. Alunos de graduação, especialmente os alunos de iniciação científica, né? A gente, como professor de mestrado, a gente também atua na graduação, então a gente tem pesquisadores assim, mais juniores, né? Que são os alunos de iniciação científica, e alguns professores da graduação também, que fazem parte do laboratório, tá? O núcleo mais estruturante assim, do laboratório são os professores do mestrado, né? Então, a professora Luciana Guilherme, que é a atual coordenadora do LEC, eu, Silvia Borges, professor João Figueiredo, que é o coordenador do programa, professora Veranice Dubé, professor Daniel Camelot e o professor Diogo Robaina.
Bom, mais informações, né, sobre o laboratório, as pesquisas que a gente faz, os relatórios, nossas publicações, artigos, eles podem ser encontrados no site, né, do laboratório. O QR Code está aqui disponível para quem quiser acessar. Né? Então, a gente, para esse primeiro semestre de 2024, a gente pensou nessa dinâmica de encontros, né, de laboratório, que são encontros mensais, então uma vez por mês, sempre às terças-feiras. A gente faz o encontro, em geral, de 16h30 às 18h. Hoje, excepcionalmente, a gente está começando às 17 horas, vamos até às 18h30. E a gente escolheu como temática desse semestre, né, a questão dos territórios, do desenvolvimento territorial, dos territórios criativos, dos hubs criativos, né, e o território que a gente elegeu, né, para assim, estudar, discutir, pensar, é a região portuária do Rio de Janeiro. Né? Então, no dia 19 de março, a gente teve a primeira roda de conversa, que foi sobre ecossistemas de inovação na região portuária. No dia 16 do mês passado, a gente teve a segunda roda, que a gente chamou de Criatividade e Inovação nos Negócios da Região Portuária. Hoje, dia 28 de maio, a gente tem a terceira roda, Tradição, Diversidade Cultural e Inovação na região portuária. E no dia 18 de junho, a gente tem a nossa quarta e última roda do semestre, que a gente vai discutir a questão da emergência climática, né? Então, territórios criativos e emergência climática, pensando a região portuária do Rio de Janeiro. Tá? Bom, então, queria dar as boas-vindas à nossa primeira convidada de hoje, que é a Leila Leão. Eu vou ler aqui brevemente assim, um resumo muito, né, uma mini bio, assim, bem mini mesmo, e aí depois, Leila, você se complementa o que tiver faltado aqui da apresentação, tá? Então, a Leila, ela é chefe criadora e responsável pela Casa Homolocum, desde 2015, né? A Leila tem uma trajetória enraizada no candomblé, onde é iniciada desde 1993. Sua experiência na cozinha sagrada lhe conferiu a honra de representar e disseminar a cultura da comida ancestral na zona portuária do Rio de Janeiro. Com releituras inovadoras de pratos de orixás, Leila quebra tabus religiosos e fortalece a comunidade, destacando a importância histórica da comida de azeite. A Casa Homolocum, localizada na Pedra do Sal, é um espaço cheio de história e força ancestral, refletindo a essência cultural do Rio de Janeiro através de gastronomia, religiosidade, música, dança e fé. Então, Leila, estou muito feliz, né? Acho que todos nós aqui do laboratório estamos muito felizes de ter você aqui. A gente é muito fã, você sabe, né? Que a gente é fã do seu trabalho, né? Tanto pela sua atuação ali no território, como pela comida, que é deliciosa, né? Todos nós já estivemos lá em algum momento. E aí a gente pensou assim numa apresentação de 15 a 20 minutos, tá? Que você pudesse falar, bom, você complementa, né, o seu currículo, né, da maneira que você quiser, e que você apresentasse, né, tô chamando de coletivo cultural, né? Então a ideia hoje para a gente falar de tradição e de diversidade cultural, né? A gente pensou nos coletivos culturais que atuam ali na região portuária e que você apresentasse, então, né, a Casa Homolocum, que você pudesse falar também, né, como é que você vê o papel da Casa Homolocum ali e também dos outros coletivos, né, que a gente sabe que vocês estão ali, vocês têm trocas ali no território, né? Como é que você vê a presença da casa ali, né, na região portuária? E também, se você pudesse falar um pouquinho também, né, da região portuária, não só como um espaço de tradição e de cultura, mas também sobre assim, as potencialidades que você vê naquela região e também, né, eventuais problemas, né, assim, questões que precisam ser resolvidas ali, né? A gente sabe que a região portuária tem passado por muitas transformações, né, nos últimos anos. Então, como você está lá, né, pelo menos desde 2015, né? Então, falar um pouquinho para a gente aí da sua experiência com a Casa Homolocum. Tá, ok. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer
né, a oportunidade de estar aqui podendo falar da casa. É dessa forma que a gente consegue alcançar outras pessoas e a casa, apesar de estar sempre de portas abertas, a gente precisa dos meios de comunicação e da informação mesmo para que as pessoas possam acessar cada vez mais o espaço que vive exatamente do coletivo de pessoas que frequentam a região, as pessoas que passam, porque ninguém passa e tropeça na Casa Molocum, né? A gente está no topo da Pedra do Sal, então, geralmente, quem vai é através de um outro alguém. E a gente tem muito orgulho também disso, porque se outras pessoas vieram e se a gente está fazendo esse trabalho ali há 9 anos, é porque a gente está fazendo alguma coisa certa, né? Está no caminho. Como você falou, você fez um resumo da minha vida. Mas é isso, eu fui iniciada no candomblé com 14 anos de idade, em 1993. E a Casa no Molocum, ela nasce em 2015, mas eu acho que ela já estava... A incubadora é do momento de quando eu nasci para a religião de matriz africana, né? Ela já estava ali sendo construída dentro de mim para depois... Era uma gestação até, né, nascer efetivamente. A minha história religiosa, ela passa... Eu nasci dentro de uma casa de umbanda, de uma casa religiosa, que cresci vendo as pessoas cozinhando. Cresci vendo minha mãe, minha avó, minhas tias, todo mundo na cozinha, né? Uma família nordestina, com um mesão enorme, então todo mundo sempre em volta da mesa, comendo. E quando eu vou para o candomblé, eu encontro esse mesmo cenário, né? E esse cenário da mesa, onde todo mundo se encontra, onde a comida ela é protagonista da comunhão, vamos dizer assim, né? Da comunidade, né? Onde a comunidade se encontra. E isso sempre me encantou muito. Então, a cozinha ela foi algo que foi muito natural na minha vida. Durante um período grande, a gente, dentro do candomblé, a gente estuda os segredos mesmo da comida de orixá, como que ela se dá, o que pode, o que não pode. São muitos detalhes, né? O coração da casa religiosa, ela é a cozinha, né? Independente daqui a gente não querer entrar para o lugar da religiosidade, mas é necessário falar que o protagonismo feminino, ele é gigantesco dentro da casa religiosa, porque justamente tudo nasce a partir da cozinha, né? Então, é o coração, é o que pulsa, o que faz pulsar, é o que faz o culto religioso realmente acontecer. E isso também já veio me encantando pela minha mãe, minha avó, e aí entro na casa religiosa e já vejo esse universo. E eu falo que fui escolhida mesmo, fui abraçada por esse universo, né? Então, eu já vinha fazendo naturalmente na casa religiosa essa coisa da comida, tanto da comida de orixá, quanto da comida que a gente chama de comida de branco, que é a comida de santo, e a comida de branco, que é a comida que a gente faz para o dia a dia, para o povo que, né, tá na casa, enfim, tem que almoçar. E aí, quando fiz outras coisas na vida, enfim, e há 10 anos atrás, a casa começa a tomar um formato quando, através de uma aula de dança afro, na Fundição Progresso, a gente começa a fazer eventos pequenos para poucas pessoas, 15 a 30 pessoas, onde a gente reunia dança, música e gastronomia. Deixa eu te interromper. Você já estava na casa que você está hoje, ali em frente à pedra? Não, né? morava em um lugar completamente diferente. Não era nem na região portuária. Não era, mas eu frequentava a região portuária, né? Então, assim, a professora de dança afro, na verdade, a Aline Valentim, morava em Santa Teresa, e tinha a Júlia Vidal, que morava no Morro da Conceição. Gente, eu acho que a Aline foi minha colega enquanto eu fazia doutorado, ela fazia mestrado na UERJ. Ela não é de... Ela não... Ai, meu Deus, ela tem um grupo... Ela de Maracatu? Sim. Então, ela mesmo. Então, a Aline é super minha amiga, parceira, faz parte, assim, efetiva da alma do Molocum, né? Porque na casa dela começaram os encontros,
que a gente fazia ela era a professora, o Bruno Oliveira era o percussionista, que é o pai da minha filha, e eu fazia comida. Então, a gente fazia o quê? Um encontro onde ela falava sobre o ritmo, qual o ritmo era dançado, ele falava sobre a parte musical, né? O que era tocado, como se dançava, e eu falava sobre a comida que acompanhava, né? Que toda comida ela é cantada e dançada. Então, era uma tríade, né? Então, aquilo começou a ser de interesse dos alunos mesmo da aula. E aí, a gente começou a levar isso para as aulas da fundição. A gente, às vezes, fazia assim, a quarta do Dendê. Quarta-feira tinha aula, a gente ia dançar para Inhansã e eu ia fazer acarajé. Enfim, e aí, tocar para Inhansã. E a fundição começou a ter um olhar, né? Nisso. Não posso deixar de esquecer, não posso esquecer da Júlia Vidal também, que a Júlia Vidal, que é designer, que é estilista, que é uma mulher assim incrível. Ela também fazia, ela no Morro da Conceição, ela fez um evento comigo, me chamou, me convidou. Na época, ela estava com o DJ Man, inclusive ainda, e aí eles me convidaram para fazer um evento também onde era moda, gastronomia, música, sempre voltado para a religiosidade, para o afro-brasileiro e para o candomblé, falando que as coisas se conectam, né? Tá. E aí a gente volta lá para essa questão da fundição. A fundição convida a gente para fazer um evento piloto de gastronomia musical. E aí mostrando a importância desse link todo, né? E aí nasce o Mulucum, era o Mulucum Culinária de Terreiro, antes de ser Casa Mulucum, né? E onde a gente fazia um evento naquele pavilhão que é de frente aos arcos, né? E ali a cozinha, ela era paralela ao palco. O que isso queria dizer? Que o protagonismo feminino da cozinha, da cozinheira, da mulher de axé, era tão importante quanto quem estava tocando, quem estava cantando no microfone, quem estava dançando, né? Então, a gente fazia uma roda de mulheres que saíam com panelas na cabeça, isso era tocado, e depois essa comida era servida. E essa comida, antes, a gente falava sobre... eu falava sobre a importância, o que queria dizer aquela comida, de onde ela vinha, de que região, né? Como que ela impactava na sua vida. E isso foi crescendo. Né? O primeiro evento já foi um sucesso, a gente fez 2 anos de evento, de 100 a 500 pessoas, né? Fazia uma vez por mês. Uma vez por mês, né? A gente tinha 15 afroempreendedores no entorno do evento, então as pessoas tinham muito prazer e se sentiam muito honradas em poder colocar fios de conta, turbante, e ir para uma festa que era um evento de axé, do povo de axé, onde você poderia realmente se vestir e se sentir em casa, né? E mostrar isso. Então, assim, era uma vitrine, entre aspas, para falar assim, olha só, a gente está aqui, a gente faz uma festa bonita, não só dentro da casa religiosa, mas a gente tem muita coisa para mostrar do lado de fora, né? Toda a cultura que vem através da religião de matriz africana. E aí, depois de 2 anos, nasce a Casa Mulucum, de pedido mesmo dos clientes, que falavam assim, caramba, vocês tinham que ter um espaço para a gente poder ter essa experiência mais vezes, né? Poxa, uma vez no mês, a gente queria comer mais vezes. Aí o acarajé. E aí nasce a ideia de ter um espaço onde a gente pudesse proporcionar a experiência. Só que ele nasce pequenininho, né? A casa era menor. Já nasce como casa. Já nasce como depois, casa. Quando saiu do evento para... Aí vem uma história interessante, porque eu falo que o Morro da Conceição me escolheu e as minhas casas me escolheram. Porque, assim, eu ficava procurando nesses sites de busca, né, de casa, procurando uma casa no centro do Rio, não necessariamente no Morro da Conceição, mas eu queria que fosse naquela região da zona portuária, porque como eu já tinha feito algumas coisas lá com a Júlia Vidal, e eu achava incrível ali Pedra do Sal, aquela região, e aí a gente vem procurando em sites e tal, e aí um dia tem lá, aluga-se uma casa com vista para a Baía de Guanabara e tal, eu falei, pô, bacana, né? Quando eu liguei para saber onde que era a casa era justamente na rua Jogo da Bola, que era a rua onde eu já tinha feito o evento com a Júlia Vidal. E era a rua que eu amava, assim, porque tem uma pracinha colada do lado, então que eu via as crianças brincando na rua, porque ali parece uma vila, né? Você ainda vê as pessoas sentadas na cadeira, na calçada, as senhoras, todo mundo se conhece, as crianças brincam na rua e tal. E aí era quase um sonho você ter no centro da cidade
dentro da Pequena África, ali em cima da Pedra do Sal, um espaço. E aí, quando eu vi a casa, eu fiquei apaixonada, porque ela era uma casa branca de janelas e portas azuis. Foi a primeira casa, a segunda também é assim. Mas por que isso? Porque as casas de matriz africana tradicionais, ela tem uma tradição de ser branca com janelas e portas azuis. As casas religiosas. Então, quando eu vejo essa casa, né, com a vista para o mar, né, e que a gente está ali em cima, eu falo, caramba, é um sonho. E aí, a Aline Valente, inclusive, foi minha fiadora. E aí a gente conseguiu alugar a casa e montamos a casa, eu digo com muita honra isso, sem ter o aluguel do mês seguinte, na cara e na coragem. Tipo assim, ó, eu vou fazer isso, é isso que eu quero fazer e tem que dar certo, eu não tenho uma segunda, não tenho plano B. Tá. Né? E era só teu primeiro empreendimento, assim? Era o meu primeiro empreendimento. Era o meu primeiro empreendimento. Eu tinha uma formação de gestão em clínica de estética e salão de beleza. Então, como uma mulher que carrega o chum, já estava lá nos caminhos de alguma coisa que tinha que ter um espelho, uma beleza. Mas foi o meu primeiro empreendimento, mas ter essa formação foi muito bacana, porque me dava um norte de como administrar, né? E aí, a casa, o que eu fiz? Eu chamei esse coletivo de amigas da Fundição Progresso, a Val Neves, que é do Varal da Val, para poder fazer... A Val fazia a curadoria dos expositores da casa. Era uma casa, a gente não tinha tanto espaço, mas todo mundo tinha uma estante, pelo menos, para fazer uma exposição do seu produto. Né? E aí, tinha turbantes, fios de conta. A gente tinha uma cafeóloga que falava sobre os cafés do Brasil, que a gente achava super importante. Uma livraria bem menor do que a gente tem hoje, porque era uma estante de livros, mas a gente tinha um trabalho de livros, já pensando na questão da literatura, e a gastronomia como foco. Né? E aí, o que era algo que era uma festa, um evento, começou a se tornar um empreendimento com visibilidade de uma parte do Rio de Janeiro que era carente exatamente disso. A zona portuária tinha o samba da Pedra do Sal, né? Essa fama do samba, né? Que às segundas-feiras todo mundo ia para a roda. Um ano antes da gente ir para Casa Molucum, existe um lugar chamado a Casa do Nando, que é um quilombo urbano, que é super meu parceiro. Ele, um ano antes, já tinha montado a casa dele, que já era um espaço bem pequeno, ali na Travessa do Sereno, ali pertinho ali da Pedra do Sal, mas era samba, o pessoal ia lá tocar samba num espaço mínimo e comida quilombola. E a gente era muito parceiro. E aí a Casa Molucum vem já com a comida de santo, a releitura de comida de orixá. Então, assim, não tinham outros espaços ali na zona portuária que trabalhassem, eu acho que no Rio de Janeiro, em 2015, que trabalhasse com esse formato, pensando em falar sobre a cultura que vem através das religiões de matriz africana. Né? E aí começou a cair a ficha da importância de você estar dentro daquele lugar. Né? Então, eu comecei a trabalhar com as releituras de comidas de orixá. Né? A casa trabalha até hoje dessa forma, porque eu não queria fazer uma comida, eu não queria que eu queria que tivesse a visibilidade para a religião, que as pessoas olhassem e a gente, através disso, começasse a quebrar os tabus de intolerância religiosa e as pessoas começassem a entender esse universo de uma forma mais clara, né? Tirar um pouco dessa nuvem que todo mundo colocava na frente e a colonização fez com que todo mundo achasse que falou de comida de axé, falou casa de macumba, comida de santo, não presta, não vou. E uma depreciação que era terrível, ainda, mas a gente foi trabalhando muito em cima disso, né? E aí tá ali no circuito, fazendo esse trabalho de comida ancestral, né? Cada pessoa que entrava na Casa Molucum, que ela, como até hoje que a gente fala, que é entrar na casa, sentir o cheiro da comida de dendê, olhar as obras que estão expostas na casa, que são de pessoas de axé, ver a gente de fios de conta, de turbantes, vestidos de roupa tradicional, de baiana, provar a comida de dendê,
Saber que acarajé não é só comida baiana, mas é uma comida de Inhaçã. Saber que o molocum é uma comida de santo, isso para a gente era essencial. A comunicação sobre isso era essencial para quebrar essa questão da intolerância religiosa, né? Que não se aprende na escola, que você pode comer, que dendê faz parte da nossa cultura, né? Quando a gente escolheu o nome Casa Molocum, é porque o acarajé ele já era muito divulgado, né? As pessoas conheciam o acarajé, mas muito desse lugar da comida baiana. Muito né? muito ligada à Mas e a Bahia. comida que vem das casas religiosas? Se você não tem acesso a ir a uma festa religiosa, que você vai ficar até o final para poder comer uma comida de azeite, muita gente nunca nem provou, a não ser que vá para a Bahia provar. No Rio de Janeiro era muito difícil, né? Principalmente outras comidas. Então, quando eu pensei no nome, que a gente pensou o nome Molocum, que é uma comida de Oxum, foi justamente falando isso. Caramba, todo mundo já conhece o acarajé. Eu quero fazer a comida da minha mãe para mostrar para o mundo, né, que existe e o que era o Molocum, que passa por esse lugar da cultura iorubá, né, da forma que eles veem a comida, que é de alimentar corpo e alma, né? Então a gente fica fazendo esse trabalho ali naquela casa ali de cima. Fiquei 1 ano e meio só na casa de cima. E é engraçado que é uma rua que faz parte do circuito, mas é uma rua que ela é extremamente complicada para trabalhar com religião de matriz africana ou com qualquer coisa que seja referente à cultura negra. Por quê? É uma rua que tem uma herança portuguesa gigantesca. Assim, a maioria dos donos das casas são herdeiros. Então, eu tive muitos problemas. Porque a gente estava tocando tambor, porque a gente estava fazendo comida de santo. Era casa, uma vez eu ouvi, era casa de preto, gay, macumbeiro e que não dava para conviver. Isso foi uma surpresa, né? Porque assim, você não esperava que ali. Eu né, não esperava, não é óbvio, né? Ali naquele lugar era difícil a gente acreditar que estava ouvindo isso. Então, quando a gente começou a fazer uns eventos, eu fazia um festival de acarajé, comecei a fazer festival de acarajé lá em cima, e aí usava a praça lateral, né? E aí eu tinha muito problema com os vizinhos. E aí, se fosse qualquer outro evento, eu via que os outros eventos não tinham problema. Mas quando era gente, tinha, porque era tambor, e aí era chamado polícia porque estava incomodando, o vizinho se sentindo incomodado com a quantidade de pessoas na rua. Mas, engraçado, o carnaval, os blocos, ninguém faz, né? Ninguém fica reclamando do carnaval. E aí, eu sou afrontosa mesmo, tá? Aí, quando falava assim, não vai fazer, aí que eu falava, agora todo mundo vai tocar. E vamos tocar tambor até a hora que der. Só que isso causou um estresse, né? E aí, desgaste, um desgaste, assim, porque a ideia não era essa, né? E as pessoas começaram a subir, realmente, a ir procurar a casa e tal. E aí eu comecei a andar na região já procurando um outro espaço. Deixa eu interromper de novo. Essa época já tinha ali um circuito, né? Quer dizer, a região... Estava começando o circuito. Estava começando. Já tinha o circuito, mas estava começando, os guias estavam começando a se especializar em falar sobre o circuito, né? Não tinham tantos guias formados, assim, eram poucos. Né? Mas já tinham guias que... Eu tinha algumas agências que já fechavam comigo naquela época, que levavam, mas eram muito afro-americanos. Né? Na época, eu recebia, assim, acho que o meu público maior de fora eram afro-americanos. E tinha uma agência específica que trabalhava e que levava para casa. E aí eu comecei a procurar na região, né, um espaço. E aí eu passava por onde é a Casa Molocum, a porta sempre estava fechada. E eu olhava assim, aquela casa em cima da Pedra do Sal, branca de janela e porta azul, como era a minha outra casa, né? Aí eu olhava e falava assim, ai, gente, que casa maravilhosa, imagina a gente aqui, né? E todo dia eu passava pela casa e ficava, né? Falava assim, gente, tem que ficar rezando essa casa mesmo. Toda hora eu passava e ficava na intenção da casa. Diz que a gente tem que primeiro projetar para o universo, né? E aí, mais uma vez, eu procurando em sites de busca, no mesmo site, eu vejo a foto de uma garagem, portão azul de garagem.
E aí eu reconheço o portão azul. Eu falei, esse portão azul é ali de baixo. Só que eu não sabia, Ah, juro, porque ela tem uma entrada ali em cima e uma por embaixo. cima. É. Mas eu não sabia que ela era aquilo tudo. Eu falei assim, caramba, essa casa é aqui próximo. Um portão de garagem parece um espaço maior, né? Vamos dar uma olhada. Quando eu marquei de olhar, era essa casa. Que anteriormente tinha sido a Casa da Juventude do PSOL. Ah, que interessante. Lá. Assim. Então, assim, era um espaço que antes já tinha sido ocupado de uma forma bacana, né? Legal. E de resistência também, né? Abordando temas importantes também. E aí eu fiquei namorando 3 meses a imobiliária, para eles deixarem eu abrir o que eu queria, porque eles queriam alugar só para o residencial. E aí eu falei, cara, eu não quero cometer o mesmo erro de ter problema, como eu tive lá em cima, né? Que era residencial, mas a gente começou a fazer um trabalho que começou a vir muitas pessoas. E aí a imobiliária, depois de 3 meses, falou, não, a gente vai alugar para vocês fazerem o empreendimento, né? E aí nasce a Casa Molocum, dessa forma, ali em cima da Pedra do Sal, com um espaço maior, né? E num solo muito sagrado. E aí vem o que a gente, né? Qual é o tema que está sendo abordado, que é a região portuária ali, como que isso cresceu e se expandiu. Quando a gente foi para ali, a gente começou a acompanhar como que aconteceu o crescimento do entorno, né? Em frente à Casa Molocum, ela tem uma viela, um beco que passa para o Morro da Conceição, que era super escuro, não tinha movimento mesmo, as pessoas tinham até um pouco de receio de passar. E aí, quando a gente começa a fazer movimentos ali na frente, tocar tambor, botar mesa na frente, botar iluminação, a gente começa a ocupar culturalmente o espaço, as pessoas começam a subir. Muitas pessoas iam ali para a Pedra do Sal e não tinham ideia de que tinha alguma coisa lá para cima, né? Que tinha vida no Morro da Conceição. E aí começaram a subir e conhecer a casa e também fazer o passeio pelo morro. E aí os circuitos começam a aumentar. E aí o Largo da Prainha começa a ganhar vida, né? Isso porque você era sabe escuro. precisar mais ou menos que ano foi isso? 18, acredito. 18. Eu acredito que em 2018, mais ou menos, que eu comecei a ver o movimento crescer, realmente. E aí, Largo da Prainha começa a ganhar outros restaurantes, outros espaços ali embaixo mesmo. O samba começa a ganhar um novo formato. Era só o pedacinho da roda, e já começa a ser ocupado a rua lateral, né? E a coisa foi fazendo... Foi ficando grande, né? Crescendo. E a gente foi crescendo junto. E aí acontece uma coisa muito interessante, que foi os guias de turismo. Eles começaram a me procurar para fazer... Não chegava a ser um curso, mas aconteceu um episódio de uma vez, um guia, ele passou pela porta da casa com um grupo, e aí ele foi explicar sobre a casa. E eu estava por dentro da casa. E aí eu ouvi a explicação, era completamente contrária ao que era a minha proposta, né? Ele disse que ali era uma casa religiosa, que tocava, que... Enfim, aí eu não aguentei, né? Eu abri a porta e eu falei, você me dá licença? Eu posso falar um pouquinho da minha casa? E aí comecei a explicar. E aí ele entendeu que precisava saber sobre a casa, né? Tive uma parceria com o IPN, que conversava, que já sabia o que era a casa, e aí, através do IPN, outros guias começaram a entender o que era a casa também, e aí eu abri também para os guias que quisessem vir até a casa, eu sentar e explicar a proposta da casa, né? Mais uma vez falando, é a proposta da casa. Entrar em uma casa, não é um restaurante, é uma imersão no universo de cultura afro-brasileira através da gastronomia, né? Então, você está num solo sagrado, Pedra do Sal. Todo mundo tem que pensar. A gente vai para Pedra do Sal, não é só porque tem samba, porque vai beber, sambar e ir embora, né? O que aconteceu nessa região? A quantidade de sofrimento que houve ali? Qual é a licença que você tem que pedir para estar naquele lugar? Você está pisando num solo que é sagrado, né? Que é sagrado para a gente, que é religioso, sagrado para o povo negro, sagrado para o nosso estado, de um modo geral, porque tudo acontece a partir dali,
né? Então, a gente tem que pedir licença para estar ali, realmente, né? Pisando ali com cuidado. E aí, você pisa ali na Pedra do Sal, você sobe, você encontra uma casa onde você, quando entra, você sente esse cheiro da comida. Aí os guias começam a conversar sobre isso com os turistas. Você sentir o cheiro da comida, você entender toda a parte cultural que vem através da religião de matriz africana, que aí passa pela moda, passa pela literatura, pela gastronomia, pela música, né? E a gente montando atividades culturais dentro da casa, mostrando sempre dando um recado, né, sem precisar falar, ser muito incisivo, sem enfiar a religião na goela de ninguém, mas dizer, olha só, a gente está aqui, isso existe, resiste e tem que ser respeitado. Porque, assim, a gente não quer ser tolerado. Tolerado é aquela coisa Sim. assim, eu tolero isso. Tá aí, eu tolero. Não. É sobre respeitar mesmo a resistência e a existência de um povo, né? O meu lugar, eu sempre falo que o meu lugar de fala é de uma mulher de axé, ativa na minha religião, há 31 anos ativa na casa de candomblé, que até hoje cozinho na minha casa de candomblé, assim como eu cozinho no Molocum. Então, o Molocum, ele não cai de paraquedas na zona portuária, né? Ele não vem de um modismo de algum momento que acontece na zona portuária, e eu acho que é interessante pegar esse gancho e montar um espaço. Eu já estava ali nesse espaço e aí a gente começa a ver o entorno ser montado, né? Então, os guias começaram a aprender o que era a casa e a levar os turistas. Então, assim, quando se faz o circuito Pequena África, pegando IPN, Cais do Valongo, Jardim Suspenso, Pedra do Sal e sobe, eles param na porta da casa e explicam sobre a importância da comida ancestral, da comida de Dendê, que essa comida faz parte da história daquela região, daquele povo. Então, quando eu falo com os turistas que vêm comer ou com algum guia, eu falo assim, caramba, se você está dentro de um circuito chamado Pequena África, é muito incoerente você pegar um grupo de turistas, falar sobre tudo que acontece ali e depois levar para a Zona Sul para comer, né? Eu acho que uma forma de você lembrar, certificar mesmo um passeio, alguma coisa que você fez, uma viagem, é muito essa coisa do paladar, né? O cheiro, o sabor e tal. Então, se você fala de zona portuária, se você fala do movimento cultural da zona portuária, se você fala do sofrimento da zona portuária, isso tem um sabor, né? E isso tem um legado, isso tem uma história. E a Casa Molocum, ela trabalha com o sabor dessa história. Então, você levar um turista ou um carioca, um brasileiro, né, seja daqui do Rio, seja de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, para comer uma comida de Dendê, você está, não é obrigando, mas assim, é o mínimo que a gente pode fazer para dar uma satisfação positiva para essa ancestralidade, é você fazer com que essas pessoas provem, entendam que essa comida é tão saborosa e tão importante como qualquer outra do mundo, né? Que não adianta você valorizar, você dizer que vou pedir sushi, vou comer num rodízio de comida japonesa. Eu vou para um bistrô de comida francesa, eu vou para uma cantina italiana, e fica todo mundo feliz e pagando quanto for sem questionar. E aí, quando chega num circuito Pequena África, quer falar que é caro um menu completo de R$ 80. E que é o preço que hoje a casa pratica, um menu completo de entrada, prato principal e sobremesa, R$ 80. Se a gente for falar sobre história, historicamente, culturalmente falando, às vezes eu falo para eles, não, eu não tenho nem como botar preço, se fosse o caso. Né? Então, essa desvalorização, ela já vem de uma questão cultural. Mas você percebe ainda hoje essa Percebo. questão das pessoas Sim, eu acho que a gente está... eu acho que inclusive na questão do preço, assim, né? O quanto eu estou disposto a pagar por uma comida de axé. Eu acho que a gente cresceu... A coisa andou, óbvio, né? A gente vê uma mudança, mas eu acho que a gente ainda está muito distante de uma realidade da gente poder se colocar no nível de competir com grandes restaurantes, né? Porque eu fico muito feliz quando abre um restaurante de comida de axé ou de comida de Dendê com uma estrutura
uma boa estrutura, com cozinheiros fazendo isso de uma forma bacana e legítima, que também não seja algo que seja só porque está na moda, né? Porque para a gente poder mostrar a importância disso no mesmo nível, no mesmo patamar, né? Porque é muito difícil, A gente tem a formação gastronômica, né? Ela é muito eurocentrada, né? E aí você mostrar para as pessoas que o que faz parte do que é nosso tem valor é muito difícil. Por incrível que pareça, é muito difícil. As pessoas falam assim, mas eu vou pagar R$ 25 numa acarajé. Fala assim, sim, mas você paga 35 no McDonald's. Então, acho que é um pouco da origem, né? Qual é a origem, né, dessa comida que, né? Então, assim, que é de um grupo que... Exato. E aí fala assim, não, mas uma vez, agora há pouco tempo atrás, eu li um comentário e falei assim, poxa, mas eu tô pagando isso para comer uma comida simples, um frango com azeite, um arroz e uma farofa. E tinha o molocum no prato também, né? Um arroz com feijão, com frango e com uma farofa. Aí eu perguntei, eu falei, você sabe o que quer dizer essa farofa? Você sabe o que quer dizer esse feijão que está no prato que você está comendo? Você sabe o que é esse azeite? O que ele simboliza? Né? Então, é uma comida que tem história, né? Então, a gente explica que alimentar corpo e alma, sim, é a história da casa, é importante, né? Quando você faz uma farofa, a pessoa fala, uma farofa de dendê. É um padê, é uma comida de Exu, é uma comida de culto religioso, orixá da comunicação. Quando você está comendo um omolocum, você está falando sobre Oxum, que é a deusa da fertilidade, da prosperidade, né? Que fertiliza o nosso solo, que é responsável pela gestação também, mas pela nossa prosperidade de vida, né? Quando você está falando de chinchim de galinha, você está falando de uma comida que alimenta toda uma comunidade religiosa, que as pessoas têm essa tradição do chinchim de galinha, né? O acarajé, que é o acará, o bolinho mais recheado, que foi a forma acho que foi a primeira forma de empreendedorismo feminino negro, né? Que o acarajé, as mulheres começaram a vender na rua, ter os seus tabuleiros e criar seus filhos, comprar liberdade dos filhos através de venda de acarajé. E até hoje a gente tem baianas de acarajé que cuidam das suas famílias, criam e formam seus filhos através do acarajé. Então, é uma comida... Olha o tamanho disso, né? A importância disso ser realmente patrimônio, de ser protegido, né? Então, assim, eu não admito mais o questionamento sobre a importância e o valor dessa comida, né? E aí a gente viu esse crescimento acontecendo na região, mas esse crescimento ele ainda não protege as pessoas que trabalham com cultura afro-brasileira, que trabalham com cultura de axé. Porque, assim, a visibilidade ela fica muito na parte para turista ver, né? Na parte mais rasa, assim. Mas o que acontece com a gente no dia a dia, as pessoas não veem. As pessoas não veem os ataques que a gente sofre. Né? Por exemplo, a Casa Molocum, ela já foi constantemente atacada, assim, várias vezes, tá? Já atacaram ovo na porta da casa, casca de banana lá de cima do prédio que tem em frente a gente, já atacaram água, já botaram 2 vezes processo para o Ministério Público dizendo que a gente estava fazendo barulho, sendo que a casa fecha às 7 da noite, porque eu estava tocando tambor 1 hora da tarde, ela queria dormir, e aí o Ministério Público foi lá várias vezes, porque eles vão, e aí encerraram o processo, porque constataram que não tinha, não procedia. Então, era uma questão de intolerância religiosa mesmo. Então, constantemente, a gente tem que ainda estar lutando sobre isso, estando na região portuária, no circuito Pequena África. Então, é muito louco a gente falar sobre isso, é muito contraditório. Mas acontece mais do que vocês imaginam, né? E Leila, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, eu percebi também, né, eu já fiz o circuito algumas vezes, né,
E eu lembro que da última vez que eu fiz, eu vi uma coisa que tem, sei lá, talvez um mês e pouco, eu vi uma coisa diferente, assim, quando eles pararam na Casa Molocum e também na Casa da Conceição Evaristo, não foram os guias que falaram, foi alguém da casa, eu não me lembro quem foi, que era uma moça que saiu lá da Casa Da Molocum. Casa Foi Molocum. alguém da casa. Então, acho que isso também foi um procedimento que talvez alguns guias estejam fazendo, né? Não sei. Porque eu lembro que, assim, Ah, as primeiras que eu uhum. fiz era assim, era o guia parava ali E e falar. explicava, né? Aham. Ah, isso aqui é a Casa Molocum, né? Aqui é a Casa da Uhum. Conceição, depois que abriu, né? A Casa de Escrevivência. E dessa última vez que eu fiz, eles chamavam, então eu não sei se isso significa uma parceria mais próxima desses Uhum. coletivos, dos atores sociais, assim, não sei se isso... Aí um pouco da tua percepção, né, do que isso tem mudado. Sim, isso tem acontecido, sim. Eles, por exemplo, o Cosme, ele é um guia que está constantemente em parceria com a gente. Uhum, Então, ele, quando para falar sobre a Casa Molocum, se eu estou na casa, ele pede para me chamar tá. para falar. Se eu não estou, alguma atendente minha que Era uma de saiba, cabelo bem curtinho, magrinha, de cabelo bem A curtinho. Thaís Jogum. Engraçada, É ela a é toda Thaís, isso. cheia de... E ela conhece a história da casa, ela tá uma das primeiras equipes da casa, e é uma mulher de axé, e aí eu acho que ela fala de uma forma legítima. Então, assim, acho que o que eles procuram quando chamam alguém de dentro da casa Tá. é falar de uma forma legítima sobre a casa, Uhum. né? Então, essa parceria está sendo importante, e os que não conseguem falar, tem alguns que só passam e falam Uhum. muito raso, né? Falam, olha, é uma casa de comida de axé, mas eu acho Uhum. que só o fato, seja a gente falando ou eles dentro do circuito falando sobre ser uma casa de comida de axé, indicar, falar que a gente está ali, já é muito importante, né? Uhum. Apesar de ainda faltar muito. Por exemplo, a gente tem um monte de placas indicativas ali embaixo, né? Largo da Prainha, Uhum. Pedra do Sal. Uhum. A gente nunca teve uma placa indicando Caso Molocum. Mas nem agora com esse sucesso internacional, assim, saindo nos Saindo top na 30, Time, Time nem Out, assim, nem olha, assim não merece uma nem plaquinha. assim, não, a gente colocou uns lambes lá embaixo, fizemos, colocamos suba, acarajé. Hum, Então, é um trabalho muito nosso ainda, né? Mas que eu acho que caramba, se a gente faz parte, se a gente tem uma visibilidade, não só nacional, como internacional, como as pessoas estão começando a olhar, né? Aliás, eles valorizam bastante, né? A gente fecha com agências de turismo que querem fazer um turismo uhum, mais oficial do que é a zona portuária, que não é só levar o turista para a Pedra do Sal à noite, para o uhum, samba. Ele quer levar para fazer o circuito, uhum. conhecer, isso tem acontecido, tá? Conhecer a casa, comer na casa e depois Depois, dali descer para o samba. legal. Né? Então, ele escuta toda a história local, depois ele entende a comida da casa, né? Como acontece a casa, o que é a casa, e depois ele vai para o samba já com uma outra percepção do chão que ele está pisando. Eu acho que isso é uma Entendi. consciência Tá. importante da gente criar, né? Mas a zona portuária, ela teve um crescimento gigantesco nesses 9 anos que a gente está lá, assim, Ah, impressionante. é. E é muito bom para a gente, como Uhum. empreendedor, assim. Como eu te falei, ninguém esbarra na Casa do Molocum. As Sim, pessoas vão sabendo uma pelas sim. outras e tal, e vão subindo. Mas quando você tem o movimento do entorno, por exemplo, lá embaixo às vezes está muito caótico. Tem gente que vê que tem outras pessoas subindo, elas vão subindo. E aí Para vê ver o o que 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 tem tem e aí ali. encontra a gente num Legal. espaço que está assim, tipo, poxa, eu tenho uma mesa aqui legal, tem uma comida Ah, bacana, uma música boa, um lugar que eu posso sentar aqui em cima da Pedra do Sal e acaba conhecendo a legal. casa. Então, assim, antes as pessoas iam porque iam para casa do Molocum. Tá. Agora já tem acontecido também porque a região às vezes está muito bombada E e as eles veem pessoas ali um vão procurando cantinho um mais... cantinho um pouco Ah, mais reservado para poder legal. ficar, né? Isso é Tá, um ponto positivo dentro tá. da região. Leila, a gente tem, né, uma questão, a gente tem 15 minutinhos, Uhum, tá? Então, eu queria, acho que talvez fosse legal, né, nesses 15 minutos finais, que a gente pudesse abrir para o público, aí depois você uhum. faz, né, um encerramento, um fechamento, assim, das suas ideias, né?
Então, queria ver se alguém aqui do público tem alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer para a Leila. Eu tenho pergunta, mas eu vou passar primeiro. Tá bom, né? A tá gente, como bom. professora, tem Primeiros que- convidados, né? Primeiros convidados. Vai ter retorno aqui, não, né? Então tá só gravando, né? Acho que tá bom. aí, se você pudesse apresentar, por favor. Sim, meu nome é Rafael Dragô, eu sou, difícil de explicar, mas eu sou roteirista, diretor de televisão e cinema e sou frequentador da Casa Mulucum também, sou fã e tal. E assim, eu ouvi você te escutando falar sobre empreendedorismo, sobre alimento do corpo e da alma e tal. Para mim é muito assim, é muito inevitável fazer uma conexão com o passado, cento e poucos anos daquele lugar, e é muito evidente tudo isso, e falar sobre a origem do samba, né? As tias, esse protagonismo feminino, essa comida, esse empreendedorismo e tal, Tia Ciata e as outras todas e tal. Você, assim, acho que até Tia Ciata seria chamada de ativista, né? Se a expressão existisse na época, assim. Primeiro, eu queria entender se você se sente uma ativista cultural desse formato que já remonta há tanto tempo, e se de alguma forma você sente essa ancestralidade nesse fazer, mulher empreendedora, comida, batalha, resistência, até na sua casa de santo, que foi para Nova Iguaçu, eu estava lendo sobre isso hoje, né? Assim, Nova Iguaçu virou esse reduto porque foi expulso de outros lugares. As casas foram expulsas, inclusive, do lugar que você está lá voltando. Né? Você se sente dialogando com essa história? Eu não queria pesar, porque às vezes essas coisas pesam, né? Assim, Tia Ciata, citar esses nomes. Mas você se sente dialogando com esse passado, com essa ancestralidade? Completamente, porque eu trabalho com ancestralidade, né? Então, se hoje eu estou fazendo esse trabalho na Pedra do Sal, se eu tenho um aval de trabalhar com comida de dendê, de fazer acarajé, é porque, primeiro, eu acredito que essa ancestralidade me escolheu para estar ali, porque poderiam ser 300 outras pessoas e acabou que a gente que foi para lá. Me sinto completamente ativista nesse sentido, porque eu não sou só ativista dentro da questão gastronômica, né, da comida de dendê, mas da questão religiosa, né, da questão de gênero, racial. Por quê? Porque, como eu falei, né, eu venho de uma família nordestina, de uma família negra, eu tenho filhos gays, eu sou de uma casa de candomblé, então eu falo que eu tenho o combo completo em casa, né? Então, você lutar mesmo sobre algo que você acredita, não porque seja verdade ou mentira, mas porque faz parte da minha vida e que eu não consigo mais ver outra pessoa dizendo se o que eu faço está certo ou errado, ou se é bom ou se é ruim. Não é sobre o julgamento do bom ou ruim, né? É sobre mostrar que a gente tem valor, tem importância. E aí você citou Tia Ciata. Poxa, se hoje é difícil, às vezes eu ainda fazia acarajé e ainda jogarem uma casca de banana, um negócio lá de cima do prédio, você imagina na época, né? Como que foi essas mulheres que guardavam o samba nos seus quintais, nos seus terreiros, né, para que acontecessem, e junto com a comida para fortalecer. Então, assim, eu acho que essa história ela se linka sempre, né? A gente não volta no passado, porque a gente não pode, mas a gente tem esse legado. Se eu estou hoje aqui, é porque existe um legado ancestral, e eu só posso agradecer por isso, pedir bênçãos por isso, pedir licença para continuar fazendo esse trabalho, né? E sou uma pessoa que luto pela causa, assim, e vou lutar sempre. É o que eu falo, que cada dia que eu abro a porta da Casa Mulucum, que eu coloco um fio de conta, que eu coloco que eu visto uma baiana, que eu
boto um tambor para tocar e que eu falo que eu estou fazendo comida de Dendê, que eu estou trabalhando com a valorização dessa comida, eu estou me manifestando como mulher ativista da minha religião, dessa cultura, né, que é tão forte, é tão importante, que resiste até hoje, né? Então, eu acho que a gente, de uma forma ancestral, a gente recebe essa inspiração e isso se conversa, né? E eu, particularmente, assim, a Leila me convidou e tal, e quando eu cheguei aqui é que eu tomei ciência mesmo de que tem a ver com economia criativa, né, esse debate. E eu não tenho por que esconder que isso me surpreendeu muito, assim, porque eu achei que a gente ia estar num escopo mais... Às vezes, cultura é colocada num lugar mais folclórico, no sentido de algo museológico mais estático. E quando vocês trazem para essa discussão, para esse laboratório de economia criativa, eu queria só parabenizar vocês, porque foi desse lugar, Pedra do Sal, que nasceu talvez um dos maiores ativos culturais desse país, que é o samba. Que os americanos depois inventaram nomes sofisticados, como soft power, Natane, e tudo mais, né? E a gente também adota quando é necessário para fazer negócio, né? E tudo certo. A gente fala várias línguas, não tem nenhum problema. Mas eu acho sensacional, porque eu acho que tem esse vamos lembrar, né? Esse respeito por esse lugar que criou possivelmente o maior ativo do Brasil, de soft power do Brasil no mundo, né? Então, parabéns para vocês. E as coisas estão todas conectadas, né? Sempre, assim, né? sempre. O social, o cultural, o político, né? Quando me pergunta se você é um ativista, é uma ação política, Sim, né? é uma ação política. Assim, né? Isso quando você, né, fala de uma ancestralidade, quando você fala, né, de uma origem, assim, isso é uma ação política, né? Sim, e é uma luta constante, né? É uma luta que não para, Sim. né? A gente não pode, foi o que eu falei no início, a gente já andou um pouquinho, né? Mas acho que a gente ainda está engatinhando. Sim. Tem muita coisa, esse né? depoimento, essa tua fala, né, de que você, né, na zona portuária, na pequena África, do lado da Pedra do Sal, né, você sofre, né, esse tipo de preconceito, né, isso é muito impressionante, né, assim, é uma fala, assim, muito, muito marcante, assim, muito significativa, né, assim. E eu acho que se os órgãos públicos e governamentais, eles olhassem para a gente, para quem trabalha, para quem faz, para quem dá vida para a região, porque a região ela pode crescer, né? O poder público ele vai fazer as obras, mas são as pessoas e são esses coletivos que dão vida e voz para esse lugar. São esses coletivos que fazem com que as pessoas venham, né? A Casa Mulucum, o IPN, são esses outros lugares que fazem as pessoas virem frequentar. Então, a vida ativa mesmo, cultural, quem faz são as pessoas. Então, acho que o poder público ele tem que também olhar não só para a região, mas olhar para quem está fazendo a região acontecer. E eu me sinto muito desamparada nesse sentido, né? Que a gente faz um trabalho onde eu não tenho nenhum tipo de ajuda, faço, porque amo, porque quero, porque tenho como missão, mas eu me sinto muito desamparada porque eu nunca fui procurada para alguém perguntar ou saber se a casa precisava de alguma coisa, o que acontecia na região. Eu hoje comentei, antes da gente começar, a Casa Mulucum ela é uma casa alugada. A gente já está há um tempo ali. Se um dia a proprietária dessa casa resolve pedir essa casa de volta, um espaço de construção cultural que eu montei e que eu falo um coletivo, né? Que nós somos um coletivo dentro da casa, que a gente fez, deu visibilidade, voz para a cultura de axé, para a comida de axé, o que a gente faz? Então, assim, nesse sentido, eu me sinto muito desamparada, né? Como pessoa que faz parte desse grupo de pessoas ativas na região que fazem a região ter vida de verdade.
Porque não adianta ter um monte de obra, ter um monte de lugares, se não tem pessoas para ocuparem e fazer com que isso que aconteça. a gente chama do espaço vivido, né? Isso. Vocês estão ali vivendo aquele território, né, no dia a dia. Eu acho que a gente tem espaço para mais uma perguntinha. Posso fazer essa última Não perguntinha? sei, professora. Você... Que tem a ver exatamente com o que a Leila está falando, né? Assim, esse desamparo, porque essa é uma questão muito séria, né? A gente falou de tanta coisa, dessa falta de educação patrimonial, no sentido das pessoas entenderem realmente os significados desse território, né? Das iniciativas e dos empreendimentos e das organizações que tratam dessa herança africana que é um pilar, né? A base desse território da região portuária que está recebendo tantos investimentos, né? A gente conversou um pouquinho até antes de começar a conversa de vocês. Mas eu fico pensando, se você fosse perguntada, eu estou te perguntando isso, né? Assim, se chegasse a prefeitura, se chegasse o governo do estado, que tipo de política pública, Leila, você acha que poderia ser implementada na região? Assim, a partir dessas tuas questões, dessas dificuldades, o que você acha, assim, ó, por onde se poderia começar para dar esse fortalecimento, para promover o fortalecimento não só da cultura de tradição, mas das pessoas envolvidas nesse processo? Existe uma coisa que passa, por exemplo, um financiamento, facilitar um financiamento para que você, que tem um espaço cultural, para que você tenha uma abertura maior, ou parceiros, ou que tenham parceiros, para que você possa ter um espaço onde você se sinta protegido, a não ser, o que eu acabei de falar, a não ser retirado dali, onde você consiga manter, né? Como se manter. Então, assim, esse lugar de... o que você precisa, Leila? Eu preciso me manter aqui. Então, acho que essa é o principal, porque eu tenho a mão de obra, eu tenho a história, eu tenho o legado a meu favor, né? Tudo que eu preciso para continuar fazendo, dando força e vida a essa casa, né? Mas como eu me mantenho nesse espaço? Como eu me mantenho nesse território, né? O que me protege de não sair desse território? Então, eu acho que é muito isso, né? É uma proteção, é um apoio, na verdade, né? Um apoio. Você precisa de um pilar. Eu preciso de um pilar firme, de verdade, que me mantenha em condições de fazer o meu trabalho, de ser criativa, de estar mostrando para as pessoas, colocando a comida de axé na vitrine, sim, mostrando para o mundo que é importante, mas para que isso aconteça, eu preciso estar protegida de alguma forma, né? Então, como se manter no lugar. Não sei se com ação de apoios, de financiamentos, enfim, não sei exatamente como, mas que me desse uma segurança de que as pessoas que estão ali, antes de acontecer toda esse boom, né, de outros lugares começarem, a gente está com grandes empreendimentos, grandes prédios, grandes obras para serem feitas, só que a gente é uma formiguinha perto disso. Só que foi esse trabalho de formiguinha incessante que trouxe muitas pessoas para a região. Então, assim, o que me protege? Né? Eu não Como tenho. ter essa estabilidade, né? Sobre a estabilidade. Como eu Acho que posso... é um reconhecimento, né? Talvez assim, Sim, né? Também pode uma ser coisa de o um reconhecimento de reconhecimento, quem isso. estava ali desde o início, né? Quem Fazendo fez acontecer, ali quem estava desde o início, porque... E agregando valor, né? E promovendo a região. É isso, né? porque a casa não é uma casa que faz só porque a gente precisa receber. Claro, ninguém vai trabalhar de graça, a gente precisa receber. Claro. São 10 pessoas que trabalham na casa comigo, né? Mas a gente está contando uma história, né? A gente está falando sobre um legado. Então, esse reconhecimento de que, olha,
Eles estão ali em cima, antes de estar acontecendo aqui esse movimento todo, de estar esses grandes prédios, mas tem uma galera que estava lá em cima fazendo com que as pessoas viessem conhecer a região. Não, e um reconhecimento que não é só botar a plaquinha, né? Não é sobre a plaquinha. Depois que eu falei reconhecimento, né, parece assim, né? Só aquela coisa funcionário do mês, né? Não é um reconhecimento que te garanta, né, ali uma permanência A gente no tem território que está mudando tanto, né? E a gente tem tantos espaços públicos não ocupados, agora nem tantos, tá? Ali na região. Mas, assim, ainda assim a gente tem espaços públicos não ocupados. Então, eu acho que ocupar esses espaços com pessoas que fazem a coisa acontecer de verdade, né? Não estou tirando a importância de quem tem uma boate, de quem tem... Cada um tem o seu negócio, mas colocando pessoas que fazem a história acontecer nesse lugar com segurança em um espaço, de repente, público que não está sendo usado, que pense em como a gente pode pagar isso, seja financiado em tantas vezes, que a gente pague. Não estou falando que seja dado, mas que crie possibilidades da gente poder ter uma segurança e continuar fazendo a área respirar cultura e religiosidade, porque aquele lugar nasce da religiosidade, nasce do povo negro, nasce do povo de axé, né? Eu tenho certeza que a força desse povo é que manteve aquele lugar de pé até hoje. Leila, queria te agradecer demais. Acho que agradeço. Podia ficar aqui um tempão, mas é porque a gente tem uma limitação de tempo aqui, de espaço, mas queria agradecer demais. Acho que a gente sai daqui hoje mais fã do que a gente já era, assim, e torcendo muito, né, porque realmente aquela região, ela se transforme, mas se transforme de maneira que, né, quem fez a história daquela região possa continuar fazendo história ali também. Achei que seja. Então, muito obrigada e queria também convidar, então, todo mundo para a última roda do semestre, que vai ser dia 18 de junho, aqui nesse mesmo local às 16h30, certo? Isso. Muito bem, obrigada. Obrigada a vocês. Valeu.